Olá, meus queridos amigos, amigas, colegas, companheiros dessa caminhada da vida. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está lá na Austrália assistindo. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo aqui neste momento e que vão assistir posteriormente quando estiver no ar esse vídeo. Hoje a gente vai continuar com o propósito da leitura do livro Autoemoterapia. É o 24º dia da leitura do livro. Esta está sendo uma oferta de todo o livro. Então, hoje é o 24º dia. Ainda estamos no momento em que a leitura é dos tratamentos feitos e que tiveram êxito, seja qual for o êxito, seja qual for o encaminhamento, são os tratamentos realizados por mim e que em um determinado momento me deram a oportunidade de relatar aqui, né? Relatar a história, o histórico de cada um, e com muita satisfação eu trago agora, depois, no final da segunda edição, esses tratamentos. Então é com muita alegria. Estava chamando aqui algumas pessoas que pediram para avisar quando chegar o horário. Então é com muita satisfação. O livro foi escrito em 2011, publicado em 2012, no início, e a segunda edição dele foi escrita em no final de 14 e 2015. E agora está no finalzinho da segunda edição. Então, é um momento de renovação, de reinventar, quem sabe, um novo projeto. Nesse meio tempo, em 2017, 18, teve a produção do documentário da vida e obra do Dr. Luiz Moura com a autoemoterapia. E isso também está público, gratuito, no canal do YouTube. Então, pode ser encontrado, quem tiver interesse em assistir. Todo o material da autoemoterapia, ele é um material divulgado amplamente ou pelas pessoas que fazem o tratamento, ou pelas pessoas que querem que familiares façam, né? Então, assim tem sido. Tem trabalhos, tem todo o material do Dr. Luiz Moura, dividido em etapas, em temas, e a entrevista, né, que ele deixou em vida, todo ele dividido em temas. Tem sites de relatos e depoimentos, tem uma variedade de links que se pode encontrar. Se procurar no Google ou no YouTube, tem vídeos, tem links que se pode encontrar. E eu tenho um canal, né, que é a Autoemoterapia Ida Zaslavski, e nesse canal disponibilizo algumas palestras, roda de bate-papo, feito em alguns locais. Então, alguns depoimentos de algumas pessoas que quiseram oferecer para outras pessoas também o seu material, né? O seu curso da doença para transformação. Então, aqui hoje eu começo uma outra parte do capítulo dos tratamentos, né? Que são alguns casos que impressionam pela forma, né? De que responde, né? Então, a gente vai começar hoje pelo tratamento da Priscila. A Priscila veio com bronquite
rinite alérgica muito severa, e ela tinha crises bem frequentes. E deixa eu botar aqui os óculos que fazem parte desse momento da leitura, agora fica bem melhor. E então, com 17 anos, e naquele momento ela iria prestar vestibular. Então, o fator emocional também é um fator que interfere, né, na possibilidade de desencadear uma crise respiratória, né, de problemas respiratórios. Então, com a Priscila, 17 anos, também foi assim. Agora eu faço a leitura. Então, como são casos assim mais imediatos, mais curtos, né, esses não têm o depoimento da pessoa, tem só a minha versão do tratamento. Então, começamos com a Priscila, que tem 17 anos, na época, né, em 2011, e veio morar com a irmã em Florianópolis. Então, mais esse fator de ter saído da casa dos pais e ir para outra cidade, né? Desde pequena, teve que usar medicação para lidar com problemas respiratórios. Algumas vezes, teve que ser internada em hospitais para sair das crises. Então, ela tinha histórico de crises frequentes e hospitalização com uso de medicamentos fortes para equilibrar, sair da crise e depois equilibrar o organismo. Em 2010, sua mãe entrou em contato telefônico comigo. Vivia no Paraná e tanto ela quanto o marido faziam a automoterapia no Paraná. Sua mãe me pediu que atendesse sua filha e a irmã, a Penélope. Dei minha resposta positiva e pedi para que me ligassem a fim de combinarmos data e local. Então foi um momento em que toda a família estava disposta a fazer as aplicações para o apoio da Priscila. Muito bonito essa versão familiar, né? Assim foi feito, e no dia combinado, as irmãs vieram ao meu encontro. Destaco esse caso por um fato singular. Toda a família de Priscila estava se submetendo ao tratamento para mostrar-lhe que a autoemoterapia não traz nenhum prejuízo à saúde. Iniciamos as aplicações em novembro. Inicialmente, com 3 injeções de 10 ml a cada 7 dias. Então, a gente fez 3 aplicações de 7 em 7 dias, as primeiras, né? Com 10 ml. Ela respondeu muito bem e passamos a aplicar a cada 5 dias a mesma quantidade. Foram 10 ml a cada 5 dias. Por um período que se estendeu até o início das provas do vestibular, que era em dezembro. Então, como as crises continuavam, a gente intensificou para dar a oportunidade do organismo dela responder bem antes do vestibular, ou até o vestibular. Priscila se viu mais bem disposta e, o melhor de tudo, começou a apresentar apenas crises muito suaves, com um intervalo bem menor entre uma crise e outra, não necessitando perder o ritmo das aulas, nem de todos os estudos a que tinha se proposto a realizar, a fim de prestar o vestibular para a medicina. Olha que exigência interna também, né? Ou uma disciplina a que ela se propôs, além do desafio de superar
a asma, né, a crise respiratória com o fator emocional. Lembro-me de brincar com ela, dizendo que as questões a respeito do sistema imunológico seriam respondidas com muita segurança, pois ela estava vendo tudo na prática. E eu ainda acrescentava, com a vantagem das minhas explicações sobre o sistema imune e as células. Então, durante o tratamento dela, além de acompanhar a transformação, né, a forma como ela estava respondendo ao tratamento, também eu ficava trazendo o tema do sistema imunológico, os tipos de células que estavam reagindo, o que estava acontecendo. Então ela também se levou a estudar esse tema para que naquele momento ela tivesse os insights dela na hora da prova. E assim foi. Então tratamos durante esse período e ela amenizou bastante a crise em si, então ela debilitava menos numa crise, além do que o espaço entre uma crise e outra também aumentou. Então ela tinha um tempo de recuperação maior e passou a ter uma qualidade de atenção, de concentração melhorada. Então o objetivo dela era para o vestibular, depois ela prestou vestibular, descansou e no final ela retomou mais tarde. Eu acho que foi em março daquele ano, ela retomou, ela não passou no vestibular naquele ano, mas ela retomou as aplicações que estavam fazendo muito bem. Então ela e a irmã faziam juntas para um apoio, né? E a mãe e o pai, lá na cidade que eles moravam, no Paraná, faziam juntos. Então, ilustrando aqui esse tema, as doenças respiratórias são muito comuns, e é bem significativa a resposta que a autoimunoterapia oferece, né? Então, tanto na crise imediata, quando a crise está acontecendo, quanto na duração da crise, que passa a ser de menos tempo e menos agressão, diminui a agressividade da crise. Então, o corpo se debilita menos e consegue sair mais rápido e consegue permanecer por mais tempo saudável, digamos, ou com menos esforço respiratório, até que pode vir uma nova crise num intervalo de tempo maior e diminui. Então, o ciclo entre uma crise e outra diminui a intensidade, diminui o estado, né, o estado de conservação, e isso faz com que a resposta do tratamento comece a trazer um equilíbrio corporal até a autoconfiança. Então, já tratei diversas pessoas com asma, especificamente adultos, né? E com asma e saindo de um esforço respiratório muito grande para diminuição do esforço respiratório, para diminuição do tempo da crise, além de diminuição das crises em si. Então, até que chega um momento em que a gente consegue atingir a prevenção de não entrar na crise. Então, isso depende do tempo que a pessoa se dispõe a fazer o tratamento também, né? E a regularidade se mantém a cada 7 dias, né? Pode-se, inclusive no período da crise, fazer a cada 5 dias, para evitar o desabastecimento, né? Ou aquele intervalo onde ficaria o menor o estímulo e poderia vir um rebote, o organismo ter um rebote e ter uma crise maior, né?
Então, nas doenças respiratórias acontece isso, e que o esforço respiratório, a oxigenação, né, começa a ficar melhorado com a resposta da imunidade. Além do que, com o aumento do intervalo entre uma crise e outra, dá tempo do corpo se limpar, eliminar o depósito de medicamentos. Então também vai ocorrer uma limpeza, uma melhora na oxigenação, uma melhora na respiração e no retorno às atividades, né? Então isso nos abre um potencial e sempre a gente busca trazer a consciência da pessoa para uma melhora na alimentação, uma melhora no gerenciamento do estresse, né? Da atividade para o repouso, o intervalo, a desaceleração também é bem importante. E a Priscila estava numa situação de estresse temporário com um objetivo, né? Então, além dela conseguir alcançar o objetivo do estudo em si, né? Ela conseguiu estudar com uma melhor qualidade e depois vivenciar isso para que não fosse somente essa melhor qualidade no momento daquele objetivo. Então, que o potencial de vida dela poderia ser melhorado depois daquele objetivo. E isso a família toda conseguiu mostrar a ela que não tinha perigo nenhum, ela não ia passar por nenhum prejuízo e conseguiu depois ela conseguiu que a confiança viesse dentro dela, a motivação viesse de dentro dela para que ela realmente, novinha, né, fosse buscar uma melhora, porque desde pequena ela tinha dificuldade respiratória. Então, isso é muito importante porque o padrão respiratório dela já era prejudicado. Então, isso dá um medo de ter o medo de desencadear a crise a qualquer momento. E também o medo e a ansiedade diminuem a respiração. Então entra num ciclo repetitivo, danoso, né? O que deu a oportunidade, divulguei o link em nosso grupo de autohemoterapia. Muito grata, que bom que venham os colegas todos, né? Para poder deixar aqui nesse espaço ou a contribuição, ou comentário, ou pergunta, depois quando o vídeo ficar gravado no IGVT, na página do Instagram. Que bom que venham os colegas, né? Os outros do grupo para poder também participar desse momento e levar para outras pessoas, porque são inúmeras pessoas que têm ou sinusite, ou então rinite, infecção respiratória, infecção pulmonar, bronquite, né, alveolite, sejam várias formas que se tem, né, de pneumonia também, né, é muito forte. Então, o que se possa fazer para fortalecer o ritmo respiratório, fortalecer também, né, as células e todo o trajeto respiratório para evitar que a agressão invada o órgão em si, né, o órgão pulmão. Então, o tratamento que a Priscila conhecia era sempre um tratamento no ciclo da doença, não é? Até que ela passou a perceber que o intervalo a duração da crise tinha diminuído, o intervalo da crise tinha aumentado, então ela já estava vendo uma outra possibilidade de responder a essa situação. E isso vai aumentando a autoconfiança.
é um espaço de autoconfiança também, que a gente pode, né? Quando a oxigenação melhora, né? Sai literalmente do sufoco. Então, é muito satisfatório, é com muita satisfação que eu venho aqui apresentar cada pessoa na sua particularidade e que outras pessoas que passam por isso possam reconhecer também essa possibilidade, né? Identificar que se uma pessoa passou por isso e foi benéfico, eu também posso passar. E aí vai com mais confiança. Então, é um espaço de se abrir, né? Para que possa também vivenciar a confiança, vivenciar uma melhor qualidade de vida como um todo, né? E não ficar esperando a crise vir para reagir, né? Fica na ação e reação. Então, quando a gente toma para si alguns cuidados de saúde, e isso eu venho trazendo ao longo do tempo, esse é um novo paradigma de saúde, né? Que é a saúde integral, que não é mais a ausência de doença, né? A gente sai do padrão de esperar alguma doença, mas enquanto nós estamos bem, a gente vai buscar qualidades e características que possam nos manter bem e nos proporcionar, não é? Atividades ou seja o que for, né? Um conjunto de cuidados que nos mantenham bem, até tomar água, não é? Tomar água, uma alimentação que evite os excessos, né? Ontem a gente falou sobre isso também, que possa manter a nossa imunidade mais liberada, menos sobrecarregada. Porque um organismo sobrecarregado, ele divide muito a atenção da imunidade. Então, quando a gente consegue proporcionar uma limpeza no organismo, uma desintoxicação, ele vai responder com uma outra característica, né? Então, a expectativa, a gente diminui um pouco a expectativa, né? Não é como você tomar um medicamento e esperar uma resposta. Não, é fazer com que a reorganização do organismo, das funções básicas de saúde, elas possam também serem aliviadas dessa sobrecarga e voltarem numa engrenagem melhor. Eu costumo falar num termo que é um estado de colaboração, né? Então, quando os nossos órgãos, as nossas funções entram num estado de colaboração, o conjunto responde melhor, né? Até porque se uma função está sobrecarregada e as outras estiverem melhor, ela vai até colaborar para que essa saia mais rápido desse estado, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, ou nas aulas, nos grupos de debate, um estado de colaboração. Então, é isso, eu deixo a todos com esse propósito de que a gente se observe e veja em que eu posso observar e melhorar para que possa entrar num estado de colaboração. E isso vai mais além, né? A gente no macrocosmos reflete o que no nosso micro, né, no macro-universo, o que o micro-universo está trabalhando, está tendo como atitude. Então, uma atitude que a gente tenha com a gente vai levar para o macro-universo, né? Então, a gente passa também a ter uma observação, a ter um estado de colaboração em outras instâncias, em outras dimensões de vida, né? Até no social, nos relacionamentos, seja qual for, a gente pode também proporcionar
esses estados de melhoria. Então, esse que é o benefício desse espaço agora de leitura, é sair do produto livro, né, e entrar na comunicação, na oferta de informação. E cada dia é uma surpresa, cada dia entram pessoas novas aqui, e cada dia eu recebo, né, diferentes perguntas ou formas, né, e tudo isso é um desafio também para que eu vá observar o que eu já tenho de experiência e poder traduzir de uma forma para aquela pessoa. Então, não existe um protocolo da autoimunoterapia. Olha, para doença respiratória se faz tantos, para doença, infecção urinária se faz tanto. Não, é único e individual. Cada organismo responde de uma maneira. Olha, a Jussara está me dizendo, a expansão da consciência, exatamente isso. Exatamente isso, para que a gente possa, né, expandir a nossa consciência e ter a consciência do todo. O que nos está sendo com essa mudança de paradigma, mudança de tempos, essa faxina mundial que está sendo, né, nesse momento, essa quebra de tratos e de contratos, de acordos e reinvenção, é uma expansão da consciência, se assim a gente puder levar, né? Então, que a gente expandindo a nossa consciência através de uma limpeza, de um alinhamento, né, pessoal, que a gente possa oferecer também. Porque depois que eu sei algo, eu não posso mais saber, né? Então, eu passo a ser responsável por aquilo que eu sei também. E o quanto eu puder levar adiante, eu sei que o outro também vai saber, vai se beneficiar, e a gente vai estar oferecendo uma relação melhorada, uma relação de apoio, né? Uma relação de saída de... E em relação à vacina, você pode falar alguma coisa? Paramos a autoimunoterapia? Sueli, né? Sueli, cada organismo vem, né, de um cuidado também. Em relação à vacina, a decisão, né, é muito particular de acordo com a situação imunológica de cada pessoa, né? Então, eu já debati com alguns médicos, né, com alguns homeopatas, e 2 homeopatas que têm uma posição também, e um que não é homeopata, mas também conhece a autoimunoterapia. Então, tem uma informação que foi bem objetiva, que foi de um médico que até tem uma live minha no YouTube, que ele falou, no momento em que você vai se submeter à Coronavac, né, então seria interessante você fazer um intervalo na autoimunoterapia, certo? Porque a autoimunoterapia, tá, ela traz uma resposta, a resposta que promove é a resposta da imunidade inata, certo? Os macrófagos, eles vão detectar o vírus antes dele poder se instalar e fazer o estrago, digamos, né? A vacina, ela é uma resposta adquirida, certo? Então, você vai receber um corpo estranho, vai fazer com que o seu organismo crie condições de criar uma defesa para aquele estranho e é específica, certo? É específica. Então, ela vai criar deste antígeno que foi injetado no organismo, ele vai criar um anticorpo que vai paralisar, né? Se for o vírus, cada vez que o vírus entrar no organismo, né,
É uma formulação do vírus que você está recebendo. Então, quando esse vírus entrar em algum momento no seu organismo, você já tem uma resposta imunológica específica para ele. Então, ela vai ser liberada e vai chegar até lá e interromper a replicação desse vírus. E é específica. Você tomou sarampo, produziu anticorpo de sarampo. Você tomou rubéola, produziu anticorpo de sarampo. Entende? Então, isso também é uma discussão, certo? Então, especificamente para essa vacina. Existem outros pareceres, né? De outros 2 médicos, né? Que a gente debateu, que a autohemoterapia, ela não é contrária à vacina. Uma não se opõe à outra, certo? Então, a pessoa é que vai avaliar se para ou não de acordo com a sua circunstância, né? Se a pessoa precisa estar mantendo a imunidade para que não desencadeie a sua doença, né, que está sendo equilibrada, então vai ter que tomar uma decisão. A própria pessoa pode escolher. Uma não se opõe à outra. É o posicionamento de uma não é contrária à outra. E o posicionamento de outro é que a autoimunoterapia, ela promove a imunidade, certo? Então, é uma avaliação que você pode debater com seu médico, certo? Ou se tiver dúvida, você vai buscar informações, vai buscar estar tranquila, né? Para a decisão que você tomar, você enfrentar, né? Você enfrentar de que se tomar a vacina e deixar de fazer a autoimunoterapia e a vacina trouxer reação, é o que a vacina promove, né? Ou causa reação ou não causa reação, e cuidar desse momento, né? Então tem, né? Se for parar uns 15 dias, toma vacina, né? Espera aquele período de produção, se vai ter alguma reação ou não, depois continua, são duas doses, né? Então você vê, né? Tem algumas pessoas, como isso é uma situação nova, né? Não se tem estudo sobre essa situação, não se tem pesquisa sobre essa situação. Então, todos nós que estamos vivendo esse momento agora, seremos o fruto desse estudo, certo? Então, não tenho uma resposta direta para te dar, mas tenho, assim, uma ampliação, de novo, vou usar a expansão da consciência, para que a gente possa trazer elementos dentro do que já se conhece, para refletir sobre essa situação específica, né? Então, eu não tenho uma resposta direta, mas tenho debates feitos e pessoas que têm me trazido as suas variadas situações, né? Os que tomaram a vacina fazendo a autoimunoterapia, os que deram um intervalo, não é? Então, não se tem ainda suficientemente número de pessoas vacinadas que fazem a autoimunoterapia para que se possa estudar. Ou até se essas pessoas vierem a depois fazer o exame imunológico específico, a gente vai ver se resultou ou não. Então, isso é um objeto de estudo futuro, não é? É um objeto de estudo futuro. Estudo futuro. Misturei e deu uma palavra nova aqui. Então, muito interessante, né? Mas bom saber que a gente não tem uma resposta pronta para cada pergunta, nem para cada pessoa. Então, esse vem assim a minha postura profissional, que tem sido de acompanhar cada pessoa na sua particularidade, né? Então, se serve de exemplo para outras, ótimo, né? Depende da idade da pessoa, depende da gravidade da situação. Então, primeiro, você vai se informar qual é a vacina que vai tomar
e vai buscar quais são as características, o que essa vacina pode promover ou não, né? O que você pode vivenciar parando ou não parando. Então, são várias formas que você vai ter que fazer uma avaliação e tomar uma decisão, né? E que essa decisão seja a melhor que você poderia tomar no momento com as informações que tem, né? Então, eu não tomei ainda, né, a vacina aqui, meus familiares também ainda não tá na nossa... Eu não tenho ainda essa avaliação, nem essa discussão. E como não existia essa forma, né, não existe anteriormente esse tipo de tratamento, esse tipo de impasse que a gente está vivendo nesse momento, certo? Mas existe reflexão, né? E tem a febre amarela, tem outras vacinas, mas a gente não tinha o olhar específico, vacina e automoterapia. Então, esse é um tema novo, certo? Nem o Dr. Luiz Moura tinha anteriormente essa dúvida. Então, pesquisa é isso. Nós temos que ter um objeto de dúvida. De dúvida. A pesquisa não é certezas, né? A pesquisa é a dúvida. E um bom cientista é aquele que se mantém em dúvida, até que prove algo. Mesmo assim, a dúvida faz parte, né? E tem que fazer parte, porque existem muitos olhares para diferentes situações ou para a mesma situação. Então, é muito interessante, viu, Celi? Eu te agradeço, né, a oportunidade, e que se a gente tenha outro olhar para isso, que a gente possa trazer aqui também, né? Então, esse espaço criado aqui de leitura do livro, ele tem sido um espaço também de abertura, né? Então, de troca também. Algumas pessoas vêm aqui e deixam depoimento, ou teve aqui, né, um médico ontem que deixou aqui alguns complementos de cuidados de saúde, né, associados ao tema que a gente estava falando. Então, porque publicamente não se tem um espaço de debate, né? Se tem pessoas falando individualmente. Então, isso não é uma provocação, não é uma pretensão de se fechar o tema. Pelo contrário, né? Que a gente possa cada vez mais abrir, ampliar e ter, né, a liberdade de que outras pessoas venham e digam, olha, eu fiz assim e deu assim, né? E aí sim a gente vai poder avaliar com mais argumento, com mais espaço de observação, porque a dúvida gera uma observação de algo, né? Normalmente se tem variantes numa pesquisa, não uma só, né? Não se tem uma só. Então é muito interessante, muito interessante. E aqui a gente vai ter, esses próximos são menores, né? Os relatos, então a gente vai ter oportunidade de falar mais um pouco, né? Até essa troca de pergunta e resposta, e que é muito gostoso, muito enriquecedor, muito de expandir a consciência, né, Jussara? Então é importante. E isso, gratidão também, viu? Espero que tenha aberto, né? Aberto esse teu espaço de dúvida também, né? E fica aqui o convite para amanhã. Então, como não tem os depoimentos, a gente vai poder também dar esse espaço. E nos próximos, né, vão ser... eu estou ficando assim bem animada, porque eu estou convidando algumas pessoas para determinados relatos, que seriam relatos emocionantes, e vão ser mais ainda com os convidados, né, que estão aceitando vir aqui. Então, é muito bom. Então, amanhã
nós vamos falar, olha, mais um pouco do Renan. Eu vou fazer o depoimento do Renan, que ele teve ele tinha rinite, ele tinha um cisto sebáceo, né? Que é uma situação diferente, e né, a situação de que ele tinha ausência de baço. Ele tinha sofrido um acidente, então, e nesse acidente foi retirado o baço quando ele era adolescente. Então, também são, né, onde nascem as células de defesa, né? Então, isso é impressionante, né? Me impressionou acompanhá-lo, né? Eu ainda não tinha acompanhado ninguém com a ausência de um órgão, assim como o baço, né? Então, me levou também a estudos, a observações, e para poder dar o suporte para ele, né? Vinha ele e a mãe dele. Então, desejo a todos, né, uma boa continuação de dia, de semana, e aqueles que estiverem aqui até amanhã ou até a próxima live. Então, muito grata, viu? Até, boa noite para todos.